Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Bárbara Betts, sou doutoranda na PUC-Rio e vim apresentar para vocês o meu artigo intitulado Navegando pelas possíveis transições do design rumo ao pluriverso, os pensamentos de Papanek, Escobar e Irving. Como objetivos para a apresentação desse artigo, eu trago apresentar as diferentes abordagens evolutivas ao design, tendo em conta uma possível transição para um contexto de maior sustentabilidade, introduzir o conceito de pluriverso definido por Arthur Escobar e articulado com os estudos da Terry Irving sobre o design de transição, somado ao panorama histórico trazido por Victor Papanek. E também questionar como as relações interdisciplinares entre design, educação e sustentabilidade podem desempenhar papéis importantes na transição para o pluriverso. Antes de começar a discussão propriamente dita, queria apresentar para vocês as minhas referências e articulações teóricas. Então, eu parto do pano de fundo traçado pelo Victor Papanek e vou aprofundar esse pano de fundo baseado nos estudos da Terry Irving e do Arthur Escobar. Para começar, então, agora definitivamente, eu trago um diagrama que o Arthur apresentou numa aula que ele deu na Clark University, em que ele trouxe o design para a transição como um centro de relações existentes dentro do planeta Terra. Então, ele entende que o design para a transição está diretamente ligado ao território que a gente está, a questões de ancestralidade, tem uma forte relação com a autonomia das comunidades nesses territórios, fala sobre noções de futuridade, mas principalmente debate essa dualidade que existe entre o que é insustentável e o que é sustentável. Nesse sentido, Papanek dizia que existem, lá em 1971, ele falava que existem profissões que são mais nocivas que o desenho industrial. São poucas elas. Ele dá uma ênfase no design publicitário, falando que na cabeça dele isso não fazia sentido, que uma profissão pudesse persuadir as pessoas a comprarem coisas que elas não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para impressionar pessoas que não se importam. E ele fala que o design industrial inventa as idiotices que esses anunciantes espalham, e que talvez a gente tivesse elaborando planos para fabricar e vender gadgets para milhões de pessoas, e isso estava super em alta nessa época. Sendo assim, o Arthur Escobar, já hoje em dia, ele parte dos estudos culturais do design para tentar recuperar nossa área, nossa ciência, de outros projetos de criação do mundo, que também tem um olhar e tem essa necessidade de olhar para uma renovação dessa história. E então ele chega no que vem a ser uma abordagem ontológica do design, um olhar para a essência da área, entendendo que a gente precisa reorientá-lo para esses modos relacionais de ser, saber e fazer. E que essa reorientação ela está diretamente ligada com essa possível transição que ele está falando. E que essa contribuição para a gente chegar nesse momento, nesse processo de transição, ela se dá a partir da perspectiva de lutas epistêmicas, territoriais e políticas latino-americanas, e que somente assim será possível chegar numa autonomia em direção ao pluriverso. E então, eu trago aqui as contribuições da Terry Irving, que escreveu um artigo super interessante sobre essa proposta de uma nova área de práticas, estudos e pesquisas em design, denominada Design para Transição. A Terry traz logo no resumo do artigo dela, falando que a solução dos problemas são necessárias para a gente lidar com esses problemas perversos do século XXI. E que problemas perversos são esses que ela está falando? Ela está mencionando as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, o esgotamento de recursos naturais e a crescente lacuna que a gente observa hoje no mundo entre pessoas ricas e pobres. Então, a Terry traz o design para a transição como essa nova área de transição social liderada pelo design em direção a esses futuros mais sustentáveis. Ela parte de um conceito que ela chama de localismo cosmopolita, em que ela entende que a gente pode desenvolver estilos de vida que são baseados no local e no regional, mas que pensam de maneira global na hora de entender quais são essas trocas de informações e tecnologias necessárias para que a gente possa realmente chegar nesse lugar da transição. Ela entende também que os designers pensados para trabalhar nessa transição aplicariam essa compreensão profunda de que esses sistemas todos estão interconectados por meio dessas diferentes áreas, sejam elas sociais, econômicas e ou naturais.
Então, a Terry aborda no artigo dela essa necessidade contínua da gente manter em evolução as abordagens de design. Que num primeiro momento, há alguns anos atrás, a gente estava falando do design de serviços em alta, em que a gente criava coisas baseado em panoramas e paradigmas socioeconômicos e políticos já existentes. No design para inovação social, que é uma outra abordagem, já uma evolução do design de serviços, a gente buscava, enquanto designers, estar olhando para esses paradigmas socioeconômicos e políticos que já existiam de maneira a desafiá-los. E que, por último, a nossa intenção de chegar no design para a transição é literalmente romper com todas as barreiras desses paradigmas socioeconômicos e políticos e criar outros radicalmente novos. Ela fala, então, que a estrutura do design para a transição parte de 4 áreas diferentes, iniciadas na visão para a transição. Que essa visão para a transição, ela parte, de novo, desses estilos de vida que são baseados no local, mas que são globais nessa troca de tecnologia, informação e cultura. Que a gente precisa pensar em teorias para essa mudança, que a gente precisa olhar para isso com novos temperamentos, mentalidades e posturas do designer, que essas novas formas de estar no mundo vão nos motivar a buscar conhecimentos novos e mais relevantes. Que essa mudança de mentalidade e postura vão dar origem, possivelmente, a essas novas formas de projetar, que vão estar muito pautadas nessa dinâmica de uma visão específica voltada para essa transição do design. O Papanek, não, o Escobar pergunta: o design pode ser reorientado da sua dependência do mercado para a experimentação criativa de formas, conceitos, territórios e materiais, especialmente quando apropriado por comunidades subalternas que lutam para redefinir seus projetos de vida de maneira mutuamente aprimorada com a terra? Então, o tempo inteiro eu estou trazendo essas trocas de ideias entre o Escobar e a Irving baseado nesse panorama histórico do Papanek. E, além disso, dentro desse artigo, eu exploro um pouco mais e me pergunto como é que a interdisciplinaridade pode fazer parte dessa transição que a gente visa para o pluriverso. Como que a educação está envolvida nesses desafios? Como é que a gente pensa essas relações interdisciplinares entre design, educação e sustentabilidade para que elas desempenhem esses papéis importantes na transição para o pluriverso? Como que a gente coloca a atenção para essa transição massiva que precisa ser colocada no centro das discussões dos ambientes educacionais? E, por último, mas muito importante, como é que a gente educa os designers para serem designers para a transição? O objetivo que eu tinha com esses questionamentos não era trazer respostas para essas perguntas, mas sim levantar reflexões sobre essas possibilidades de insumos na troca do design com a educação e na atuação do design no campo da educação também. E então, dentro dessa discussão da interdisciplinaridade, o Arthur Escobar levanta um aspecto fundamental, que é uma perspectiva baseada em questões culturais. Ele coloca que os estudos culturais do design também vão estudar o nosso papel dentro da conjuntura histórico-cultural atual, e que isso é totalmente relevante para que a gente possa pensar essa mudança de mentalidade, essa mudança de postura, para que a gente chegue nessas novas formas de projetar, que são adequadas ao contexto e ao local que a gente está. E então, a Irving traz mais perguntas e traz mais colocações. Ela diz que as visões de transição não são concebidas como modelos de design, e que, por isso, ela pode ser uma visão circular, ela pode ser um processo iterativo e de fáceis erros, que podem ser usados para imaginar ideias radicalmente novas para o futuro, ainda que a gente pense nesses modelos de projetos que são pequenos e modestos no presente, mas que podem evoluir no futuro para serem coisas muito maiores. E eu vou mais adiante dentro do conceito de interdisciplinaridade. Eu trago as contribuições do Wilton Japiaçu nesse artigo para pautar o que significa interdisciplinaridade, mas olhando anteriormente para a disciplinaridade propriamente dita, né? Que uma disciplina, ela deve, antes de tudo, estabelecer e definir as suas fronteiras constituintes, que ela é um domínio homogêneo de estudo, enquanto a interdisciplinaridade, por outro lado, né, e muito pelo contrário, ela é feita de curiosidade, de abertura, traz esse sentido de descoberta. E que a interdisciplinaridade ela simplesmente não pode ser aprendida, mas sim ela precisa ser exercida. E ela se torna e acaba se colocando como uma prática coletiva. E assim,
eu trago a Rita Couto, que vai trazer sobre a vocação interdisciplinar do design. Que a gente entende que o design é uma área propícia para um trabalho conjunto com outras áreas de conhecimento. E que essa vocação interdisciplinar do design ela pode ter se originado em função desses trabalhos já realizados em conjunto com outras áreas de conhecimento, tanto no âmbito do exercício da profissão do designer, quanto na academia também. E a Terry, ela vai fechar o artigo dela dizendo que o trabalho dos designers será fundamental para que essa transição seja possível, que ao longo do tempo, o designer, né, ou os designers, enquanto grupo social, participaram e contribuíram para que a sociedade estivesse presa nesse momento e nessa lógica que a gente se encontra hoje, que é a lógica capitalista. Então, o Escobar continua se perguntando: será que o design pode se tornar parte do kit de ferramentas para transições em direção ao pluriverso? O que isso implicaria em termos de ferramentas, interações, contextos e linguagens, de forma a cumprir o princípio do design ontológico, de mudar a maneira como lidamos conosco e coisas para que esse futuro seja habilitado? Então, eu digo e concluo esse artigo dizendo que uma transformação social liderada pelo design em direção a futuros mais sustentáveis se torna possível se feita em consonância com o contexto geográfico que está sendo aplicado, e que o quadro do design de transição representa uma intervenção substancial dentro dos domínios de discurso do design e da educação. Muito obrigada e um ótimo congresso para todos.